No vídeo de hoje, eu vou continuar a resolução desse exercício. Essa é a segunda parte e ainda vai ter a terceira. A primeira coisa que eu queria falar é que no vídeo passado, na hora que eu estava copiando essa expressão aqui, eu coloquei ela sem o quadrado. Então, eu copiei errado lá e deixei nos comentários que faltava esse ao quadrado, aqui no θ ponto cosseno θ. Mas, se você seguir os passos que eu tinha falado, você chegou na expressão correta. Ou se você fez a soma desse termo aqui, você também chegou na expressão correta. Mas a expressão correta agora é essa aqui, com um quadrado. Nesse vídeo de hoje, eu vou resolver a parte dinâmica do problema. Então, eu vou fazer um diagrama de corpo livre, e aí depois eu vou encontrar as equações das reações. Para isso, eu vou usar a segunda lei de Newton, que no caso aqui vai ser força igual massa vezes aceleração, porque a nossa massa é constante. E, por último, eu vou isolar as nossas equações e obter apenas os termos interessantes. E aí eu vou mostrar quais são os termos interessantes para a gente. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu disse, é desenhar o diagrama de corpo livre. Então, o que a gente pode ver aqui? Se aqui é um aro, ele vai ter uma reação que vai obrigar essa massa a ficar no aro. Então, uma das primeiras reações que vai ter aqui é a reação que parece a reação da atração no pêndulo simples. Porque a massa aqui, ela vai ter a força-peso dela, ela vai ter sua força-peso aqui. Então, se ela vai ter uma ação de fazer uma força aqui no aro, o aro vai ter uma reação de fazer uma força nela. Então, a gente vai considerar a força que o aro faz nela, que vai ser nessa componente aqui. Ela vai sempre estar apontando aqui para o centro. Se assim não ficou a visualização, se a visualização assim não ficou boa para você, você pode imaginar essa força de reação aqui no aro empurrando a bolinha. Ela não deixa a bolinha cair. Quando a bolinha está aqui, o aro empurra ela para cima e a bolinha empurra o aro para baixo. Quando a bolinha estiver aqui, ela vai ser empurrada para cima, digamos assim, né, para ela não cair. Ou seja, vai ter uma reação do aro nela, nessa direção, que vai estar sempre aqui apontando para a origem. Tem outra reação aqui, que talvez seja difícil de visualizar. A outra reação, ela é no aro, também fazendo na bolinha, porém, ela é na lateral aqui, que ela obriga o objeto a ir para o lado. Então, o aro, ele faz uma reação aqui, para a bola não cair, e ela seguir esse trilho. E também, quando ele rotaciona, quando o aro rotaciona, ele faz uma força aqui em Z, para empurrar a bolinha para o lado. E essa força Z, como ela está no aro, ela sempre acompanha o aro, e a base que acompanha o aro é a B1, então eu posso escrever ela na base B1, ou talvez até na base B2, porque ela sempre vai estar acompanhando. Se o aro está aqui, ela está em Z, no Z2 ou no Z1. Se o aro rotaciona um pouco, ela vai estar acompanhando o Z2, porque ela acompanha o aro, e o que acompanha o aro é a base móvel. Agora eu vou fazer o diagrama de corpo livre em si. Então, esse aqui é o nosso diagrama de corpo livre. Essa linha laranja que eu desenhei aqui, ela não é um cabo. Eu só coloquei ela para orientar, da origem até a bolinha. Então, aqui eu coloquei como tração, porque no pêndulo simples a gente usa aqui uma componente de tração. Na verdade, aqui não é uma componente de tração, é uma componente de força normal que vai acompanhar a bolinha no eixo Y. Porém, eu coloquei como tração só porque eu achei mais intuitivo colocar assim, e aí eu ia fazer uma comparação com o pêndulo simples depois. Aqui, essa força aqui para baixo, ela sempre vai ficar nessa direção para baixo, e ela é a nossa força-peso, porque esse componente aqui tem massa. E no exercício, falava que o aro não tem massa, então a gente desconsidera a massa dele. Então, essa bolinha tem massa e ela tem peso, então mg é a força-peso dela. Já essa reação aqui é a reação que eu falei que o aro causa na bolinha para fazer ela rotacionar. Então, ela é uma normal em Z.
Se essa aqui é a normal em Y, essa é a normal em Z. Aqui eu desenhei apenas o eixo x, y, z, mas na outra figura dá para ver melhor em qual das bases fica mais fácil escrever cada um desses componentes. Vou mostrar aqui qual vetor acompanha qual base. Primeiro, nós temos o que eu chamei de tração, que na verdade é uma força normal em y. Aí você me pergunta, aqui ela está na direção do x e do y, aqui, ó, tá? Y positivo e x negativo, se você pegar esse vetor e colocar ele aqui. Então, por que eu falo que ela é uma normal em y? Porque, na verdade, a base que acompanha ela não é essa. A base que a gente vai pegar é a que acompanha a massa. Porque toda vez que a massa mudar de posição, isso aqui que eu chamei de tração vai mudar de posição também. E ela vai acompanhar o movimento da base. Então, essa nossa base verde aqui, que eu chamei de base B2, ela sempre vai ter esse movimento aqui solidário à tração. Nossa tração T aqui. Então, a forma mais fácil de escrever a nossa tração é na base B2. Outra coisa, aqui eu preciso também escrever a força normal em Z. Nessa figura que eu coloquei, parece que a força normal em Z ela é paralela ao sistema inicial. Ela realmente é paralela, quando a rotação do aro é zero. Porém, quando o aro começa a rotacionar, aqui, ó, ele fez uma rotação φ. Então, se ele fez uma rotação φ, ele já não é aquela força NZ lá, normal Z, não é mais paralela à nossa base inicial, mas ela é paralela à base móvel, tanto a B1 quanto a B2, porque ambas têm o eixo Z1 e Z2 equivalente. Mas eu vou seguir um procedimento aqui padrão. O que eu faço? Eu quero aqui as reações na massa, essa massa. Essa massa, qual que é a base que acompanha essa massa? A base que acompanha essa massa é a nossa base B2. Então, eu vou escrever tudo na base B2, as reações dessa bolinha. Outra coisa, por que aqui, se eu escrever na base B1 ou B2, não vai fazer diferença? Porque ele só tem componente em Z e o eixo Z deles são equivalentes. É o mesmo caso do problema anterior, do vídeo anterior, onde eu resolvi essa velocidade ômega aqui. Ela só vai ser igual nas duas bases porque ela só tem aqui, ela só tem velocidade em y e o eixo y é equivalente. Então aqui só tem reação em z e o eixo z é equivalente. Mas por procedimento, eu vou escrever tudo na base B2. Vou escrever tudo na base B2, exceto uma coisa que acompanha a base inicial. O que acompanha a base inicial? Nesse caso aqui, a nossa força-peso. Porque a nossa força-peso, se a bolinha estiver aqui, se ela estiver aqui, a força-peso ainda vai estar aqui para baixo. Se a nossa bolinha estiver aqui, a força-peso vai estar para baixo. Se a nossa bolinha estiver aqui, a força-peso vai estar para baixo. Então, a força-peso, na verdade, ela só não vai ser escrita na base inicial se você pegar essa base inicial e considerar ela, por exemplo, num plano inclinado. Aí você pode perguntar, mas ele não vai estar na base B1 também? Vai, porque o eixo y da base inicial é igual ao eixo y da base B1, porque eles são equivalentes. Mas a força, peso, eu vou escrever na base inicial. Talvez ficou um pouco confuso, então volta o vídeo e tenta entender isso que eu falei. Primeiro, tenta ver as reações, onde cada uma está. Depois, tenta ver as reações, quais bases acompanham cada uma das reações. Isso que é importante. Ver as reações, ver em qual base elas se encontram. Não foge disso, os problemas. Então agora eu vou escrever cada um desses vetores. Vou escrever aqui as coordenadas do vetor tração, igual eu fiz aqui na velocidade ômega. Vou escrever a nossa NZ e vou escrever a MG. Então aqui eu escrevi os nossos vetores, que eu chamei de tração, que eu chamei de força normal Z e que eu chamei de força peso. Então aqui ele está na base inicial e no eixo Y negativo da base inicial. Aqui ele está na base B2 e está no eixo Y positivo da base B2. E o NZ está no eixo Z positivo da base B2. O que eu preciso? No exercício passado, eu deixei tudo em relação a B1. Então, para fazer alguma operação
entre a aceleração e essas reações aqui, eu preciso colocar essas reações também na base B1. Eu não posso somar alguma coisa que está em uma base com outra coisa que está em outra base. Então, eu vou fazer o quê? Levar todos esses aqui para a base B1. Então, eu pego aquela matriz de transformação, multiplico por esse vetor e obtenho o vetor tração na base B1. Pego aquela matriz de transformação que leva da B2 para B1, multiplico por esse vetor e ele vai chegar na B1. Por fim, eu pego a matriz de transformação que leva da inicial para B1, multiplico por esse vetor e vai chegar na base B1. Faz aquele procedimento lá. Quando você começou a resolver o exercício, você escreveu as matrizes de transformação. Olha aqui, quero ir da inicial para B1. Então, eu pego essa matriz de transformação e aqui eu multiplico o vetor. Muito simples. Quero ir da B2 para B1. Pego essa matriz de transformação aqui e multiplico o vetor aqui na frente. Então, não tem segredo. O maior problema talvez seja aqui, talvez seja visualizar. Se você visualizou esse sistema aqui, ó, as contas são muito simples. É só ficar repetindo esse procedimento. Então agora eu vou escrever aqui todos os vetores na base B1. Eu vou escrever também a matriz, para você não se perder, para você conferir o exercício aí. Aqui, perceba que os vetores ficaram iguais na base B1. Aqui ele era na base B2 e na base B1 ele continua a mesma coisa. E aqui era na base inicial e na base B1 ele continua a mesma coisa. Mas é aquela questão que eu falei no outro vídeo. Se você tem segurança para falar esse vetor é igual nas duas bases, você pode fazer isso. Aqui você veria que na B1 e a B2 o Z é igual. Como só tem componente em Z, então quer dizer que o vetor na B1 ou na B2 é a mesma coisa. Aqui é o vetor na base inicial. A base inicial e a base B1, ela tem equivalência no eixo Y. Então, se o vetor tem apenas componente no eixo Y, o vetor na base inicial na B1 é a mesma coisa. Mas, se você não tem certeza disso ou está em dúvida, faça sempre a matriz de transformação que funciona. Bom, aqui são as nossas reações. O que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar que a somatória de forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, se aqui é a somatória de forças, a gente vai somar esses três vetores aqui, esses três vetores de reação. E aí a gente vai fazer o quê? Multiplicar a massa pelo vetor aceleração que a gente encontrou. Então aqui eu fiz a somatória de todas as nossas reações, fiz massa vezes o termo que a gente encontrou, o vetor que a gente encontrou para aceleração. Dessa vez eu não esqueci de colocar o quadrado aqui, o θ ponto. Então ficou θ ponto ao quadrado. E o resto eu acredito que eu tenha copiado tudo certo. Então depois dessa parte, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho um vetor que é multiplicado por uma constante. Então todos os termos aqui dentro eu vou ter que fazer distributiva. Então vai ficar menos m ômega ao quadrado r seno θ menos mr não sei o que, esse termo todo. Então eu vou fazer isso. E aí o que eu vou obter? Eu vou obter um vetor que é igual a um vetor. Se um vetor é igual a um vetor, quer dizer tudo que a primeira coordenada é igual à primeira coordenada, a segunda coordenada é igual à segunda coordenada, a terceira é igual à terceira. Com isso eu vou obter um sistema. Então eu vou fazer a distributiva aqui dessa massa e depois eu vou separar em três equações diferentes. Outra coisa que eu vou fazer aqui para adiantar já além de fazer a distributiva, eu vou isolar as nossas incógnitas de um lado só. Vamos primeiro observar quais são as nossas incógnitas. Por quê? Porque a gente quer resolver aqui um sistema. A gente vai obter três equações, então a gente quer três equações e três incógnitas. Para o sistema para ele ter uma solução, né? Então, vamos observar quais são nossas incógnitas. Esse R aqui, ele dá no exercício. Ok, então. O R foi dado no exercício. Essa velocidade ômega aqui, ela também é dada no exercício. Ele fala que a velocidade ômega é constante. Então, ele está aqui, ó, gira com velocidade angular constante ômega. Essa velocidade constante ômega poderia ser do motor elétrico, poderia ser de uma manivela, enfim.
Isso não importa muito. Isso importa na hora de a gente fazer a simulação, por exemplo. Quando eu fizer a programação, um dos parâmetros vai ser o ômega. Então a gente vai inserir um ômega, porque a gente suponha que o ômega é conhecido. Então a gente vai lá e coloca o ômega. Então o ômega, quando é colocado aqui nas informações, a gente vai inserir ele como parâmetro. Nosso R, apesar de ser uma incógnita, apesar de ser uma letra, na verdade, né, é uma variável, ele fala que tem a raio R. Então o raio vai ser outro parâmetro. Então na hora de programar esse problema, na hora de fazer a simulação, a gente vai considerar ele como parâmetro. Então já foi aqui o ômega, o nosso R. Então a nossa massa também é conhecida. A nossa massa vai entrar como parâmetro. Aqui ele fala de massa M, ó, um anel B com massa M. Esse ponto B aqui, na verdade ele chama esse aqui de anel, né? Eu acho engraçado. Eu prefiro chamar isso aqui de bolinha. Mas vamos pensar que esse negocinho azul aqui tem massa M. Então vai ser outro parâmetro. Então a massa também a gente não quer. Gravidade é conhecida. Aqui a gente está na Terra, mas a gente pode colocar como parâmetro também. Se não tivesse na Terra, era só trocar o valor da gravidade. Então, ok, isso não é problema. Então, o que sobra aqui pra gente? Sobra θ ponto, θ ponto, ponto. Então, a gente tem três coisas dependentes de θ. Outra coisa que a gente tem aqui uma reação em Z. Então, a gente tem uma reação. E o que eu chamei de tração. Então, a gente tem duas reações, mais as coisas que variam em θ. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai pegar essas reações. Eu acredito que tenha casos que vai ter mais reações do que equações. Então, aí tem outras formas de resolver. Por enquanto, não vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse aqui que tem duas reações. Essas duas reações a gente não conhece. Então, elas são nossas incógnitas. Outra coisa que a gente não conhece é o θ. Porém, se a gente tem um θ, a gente tem um θ ponto, θ ponto, ponto. Só que, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Tem que ter essa visão um pouquinho da frente. Agora, nesse problema, nos outros você já vai saber como é que faz. Mas, eu vou resolver isso aqui por integração numérica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a derivada de maior ordem. Se aqui tivesse outra variável, também tivesse derivada, eu ia ter que pegar a derivada dela de maior ordem. Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Daqui a pouco eu quero dizer no outro vídeo. No outro vídeo, quando eu for resolver o problema, programar ele, eu vou mostrar como a gente vai resolver essa integração numérica. E aí a gente vai ter que usar a derivada de maior ordem aqui do θ. Então as nossas três incógnitas são a tração, a NZ e o θ ponto, ponto. O θ ponto e o θ, elas são incógnitas também. Só que depois eu vou resolver e elas vão sair em função do θ ponto, ponto. Então eu vou pegar as reações e a variável de maior ordem. Mas faça essa análise primeiro. Corta o que a gente já conhece, o que a gente vai ser inserido como parâmetro. É estranho falar o que a gente já conhece, porque ele não deu nenhum valor. Mas o que a gente pode colocar como parâmetro, a gente tira. Essas coisas aqui a gente não tem como colocar como parâmetro. Na verdade, até tem como colocar uma função. Falar que esse θ aqui é 32t, sei lá, alguma coisa assim. Mas não foi falado isso, então a gente vai supor que a gente não conhece. A gente vai tirar por aqui, pelas equações. Eu multipliquei ali a massa por tudo, fiz a distributiva. Depois eu igualei a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Porque aqui eu obtive um vetor e aqui eu obtive um vetor também. Depois eu isolei o que tinha t, nz e θ ponto, ponto de um lado. Isolei do lado esquerdo aqui. Então aqui eu escrevi o sistema matricial em si. Para resolver essas equações, eu preciso isolar cada um dos termos. Então, essa primeira aqui é fácil, porque ela já está isolada.
Só que essas outras aqui, elas ainda não estão isoladas ou resolvidas. E para isso, eu vou usar Kramer. Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui foi olhar essa última equação. Essa última equação a gente já pode isolar ela direto. Aqui a gente obtém que NZ é igual a esse termo. Então, eu posso fazer, ao resolver o sistema, eu desconsidero essa última linha, que corresponde aqui ao NZ. Eu desconsidero essa última coluna, porque aqui seria 0NZ, 0NZ e não vai influenciar. Aí eu vou tirar o NZ e eu vou tirar a última linha, porque isso já está sendo considerado nessa equação. Então aqui eu vou obter um sistema 2 por 2. Então aqui eu tenho uma matriz quadrada 2 por 2, tenho duas incógnitas e tenho dois resultados. E aí, até coloquei aqui que a gente separa a terceira equação, a gente vai desacoplar ela do sistema e aí o nosso sistema vai ficar só a primeira e a segunda equação. E aí, para resolver por Kramer, eu utilizo isso aqui, ó. Eu vou resolver o nosso numerador e o nosso denominador. E, como o denominador é igual para as duas, no próximo eu vou só substituir o resultado do nosso denominador. Então, é isso que eu vou fazer agora. Resolver esse determinante aqui de cima e resolver esse determinante aqui de baixo, para obter a nossa incógnita em função desses nossos parâmetros aqui. Voltar aqui da parte que eu parei. Então, eu resolvi o numerador, fiz aquele determinante lá, cortei os termos que eram iguais e cheguei aqui. Para terminar de resolver, eu coloquei a parte do numerador e do denominador e cortei MR em todas as equações, todos os termos aqui tinha MR. Então, ficou o termo que eu chamei de tração, ficou essa expressão toda aqui. Veja que essa expressão ela depende de θ, θ ponto e basta. Então, se eu encontrar o θ ponto lá, eu vou encontrar o θ ponto e o θ. E eu também vou resolver essa equação. Depois eu resolvi usando Kramer para θ ponto ponto. Então, como ele é a segunda variável, eu substituí a coluna das respostas aqui na nossa segunda coluna. O nosso denominador é o mesmo ainda, MR, que eu já tinha resolvido anteriormente. E aqui eu resolvi agora o determinante para o numerador. Ficou essa expressão. Eu agrupei os termos que eram semelhantes e cheguei nessa expressão mais simplificada. Para completar, eu dividi as expressões que eu encontrei, e aqui como todas tinham M, eu cortei M de todas. E eu cheguei nessa nossa expressão para o θ ponto ponto. E uma coisa muito bonita que ocorre no final desse exercício é que o nosso problema é um aro rotacionando com velocidade ômega. E o que eu falei? Que é um pêndulo que gira. Esse é o título do vídeo. Por que isso? Se a gente tirar a velocidade de rotação do aro, o que acontece? Vira um pêndulo. E é exatamente isso que deve acontecer. Então aqui eu obtive essa expressão para o θ ponto ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o nosso
a nossa velocidade de rotação, que é ômega. Então tirei ômega daqui. E ficou menos G seno θ sobre R. Se você lembra de Física 2, se você lembra de Lab de Física 2, você vai lembrar que essa aqui é a equação que a gente obtém do pêndulo. Inclusive eu vou mostrar para vocês, eu peguei um slidezinho aqui, vou colocar ele aqui na tela, para a gente ver isso. Então, esse aqui foi o slide que eu peguei na internet, eu peguei ali, só abri no Google Imagens, só coloquei equação do pêndulo simples e abri no Google Imagens. E olha o que a gente obtém aqui, d2θ dt2 menos g sobre L, que no nosso caso é o raio, seno de θ. E aqui eu obtive o quê? Θ ponto ponto, que é a derivada segunda do θ em relação ao tempo. Então aqui também é d2θ dt2 igual a menos g sobre L, no nosso caso é R, seno de θ. Então é interessante ver que se eu pegar nossa velocidade angular aqui e zerar ela, a gente chega na equação do pêndulo simples. Esse vídeo acaba por aqui. O nosso objetivo era encontrar essas equações aqui de reação. Então eu obtive 3 equações. Obtive essa equação para o θ ponto ponto, obtive a equação para o que chamei de tração e uma equação para a reação em Z. No próximo vídeo eu vou fazer uma integração numérica para resolver essa equação aqui. E aí eu vou fazer o gráfico para a nossa posição, que vai ser o gráfico que eu mostrei no exercício anterior, que é o gráfico que eu venho mostrando nas aulas também, na parte teórica. E vai ficar bem interessante. A gente pode também analisar depois a tração. Com o programa que eu vou desenvolver, depois é só substituir o vetor que a gente encontrar nessas equações aqui. É bem simples, na verdade. Eu posso fazer no próximo vídeo, ou se deixarem no comentário, eu gravo um vídeo só para fazer isso. Bom, se você chegou até aqui, mais parabéns. Dei parabéns no vídeo passado também. São poucas pessoas que eu acho que chegam até o final do vídeo, esses vídeos de meia hora. Se inscreva no canal, deixa o gostei aí e assiste o próximo vídeo que eu vou programar tudo isso aqui, vou fazer a resolução, fazer uma integração numérica no problema. E a partir daquele exercício ali, depois de ter feito aquela visualização, eu tive uma nova perspectiva sobre essa matéria de dinâmica. Então, muito obrigado. Assista os próximos vídeos. Deixe o gostei e se inscreva no canal.